Bem-vindo ao Direito a Falar, uma parceria entre o Económico TV e a revista Advocados. Como é que as sociedades de advogados têm vindo a encontrar formas de contornar uma economia portuguesa deprimida? O que mudou na gestão das sociedades de advogados? Que desafios para o futuro? São alguns dos temas deste Direito a Falar. São convidados desta edição Paulo Olavo Cunha, João Costa Quinta e também João Caia Guerreiro. Agradeço aos três a vossa presença. Paulo, começo por si para lhe perguntar exatamente a primeira questão, que é o que é que mudou nos últimos anos na gestão das sociedades de advogados em Portugal? Bom, eu não sou um elemento da gestão, convém começar por dizer isso, não é? Embora integre uma sociedade que seja altamente profissionalizada e, portanto, uma sociedade que sempre se preocupou muito com a gestão, que tem uma administração instituída, tem uma dimensão muito grande, é, portanto, uma das 3 maiores sociedades do mercado português e tem uma tradição também muito grande de integração de técnicas que não têm propriamente a ver apenas com o exercício da profissão. E, nesse aspecto, este tipo de sociedades, como outras existem, leva muitas vezes a pensar que a profissão jurídica hoje já não tem tanto a ver com a forma como se exercia no passado, nomeadamente, no passado, era um exemplo típico de uma empresa que não podia ser comercial. Eu hoje tenho muitas vezes muitas dúvidas, até eu digo aos meus alunos, que é muito difícil pensar que uma sociedade que, no fundo, integra mais de 200 pessoas, entre advogados e funcionários, colaboradores, serviços, é, na realidade, uma empresa em que não haja risco de capital, que, de facto, como é evidente, tem muito risco. No que diz respeito propriamente à resposta que a gestão tem dado, como é evidente, terá de haver, como é óbvio, há sempre uma leitura imediata. A leitura não é só cortar custos, creio que não é isso que caracteriza também as sociedades em si, mas evidentemente ter alguma contenção nas contratações. Quer dizer, o que eu creio que se assistiu nos últimos 2 anos foi, digamos, uma retração nas contratações e, portanto, na expansão que as sociedades estavam a ter, num aumento que era quase vertiginoso no número de advogados. Repare-se, eu, para dar um exemplo, ingressei na Vieira da Almeida em 2005 e nessa altura havia cerca de 80 advogados, ou seja, ingressei com um conjunto de pessoas que trabalhavam comigo e nós representávamos 5% do escritório. Entretanto, há quase o dobro neste momento, portanto, tudo cresceu e cresceu fundamentalmente até há 2 anos, digamos, porventura nos últimos 2 anos não tem havido um grande crescimento, a variação também não tem sido negativa, curiosamente, mas não tem sido positiva. Depois, no que diz respeito ao ambiente propriamente dito, em relação, digamos, aos clientes, como é evidente, nós atravessamos tempos difíceis, há clientes que passam algumas dificuldades, apesar de, mesmo que sejam clientes num segmento muito elevado, mas não deixam de ter essas dificuldades, porque houve uma desvalorização muito grande dos mercados, como é sabido, e isso afetou muitas fortunas. Agora, de facto, há aqui, digamos, um reposicionamento. Como é evidente, os negócios de M&A são os negócios que se têm vindo a reduzir. Hoje há uma clara conversão de parte dos departamentos de M&A em departamentos de reestruturação, portanto há muita reestruturação, como não pode deixar de ser, acaba por ser o sucedâneo, eu costumo dizer muitas vezes, do M&A, são poucos os negócios, com exceção, estamos a falar, claro que obviamente há aqui algumas exceções e nós também participamos nas privatizações e, portanto, obviamente que aí continua a haver um trabalho de ponta e, portanto, um trabalho de M&A. Agora, fora esses casos que são casos relativamente mais contados, há aqui uma retração muito grande nessa área e, portanto, há aqui uma maneira diferente de encarar. Os departamentos de contencioso e de arbitragem aumentaram, claro, também é normal ter acontecido nesta situação, o aumento da conflitualidade conduz também a isso, e depois há departamentos que felizmente se mantêm bastante estáveis e nós vemos isso. A VDA tem de facto sócios posicionados, digamos, no top dos rankings em matérias muito importantes, nós sabemos, e por isso designadamente na área bancária e financeiro, na área das telecoms e também na área da saúde, e portanto nessas áreas, de facto, continua a ser um player muito relevante e, sobretudo na saúde, felizmente, tem conseguido manter, de facto, uma atividade muito relevante e, nesse aspecto, fazemos o possível para combater. Eu creio que no nosso desempenho, espero que seja bom no final do ano, não é? Tendo em conta a situação em que vivemos. João Costa Quinta, também assistimos, e o Paulo Olavo Cunha falava desta questão, esta questão comercial, esta questão do mercado e até de publicidade, mudou muito nos últimos anos. Quando começaram a trabalhar, era diferente aquilo que era o sentimento relativamente a todas estas questões.
Bom, sem dúvida. Eu, apesar de tudo, comecei um bocadinho depois do Paulo e, portanto, as coisas, penso que na altura em que eu comecei já estavam um bocadinho mais abertas, digamos assim. Agora, a verdade é que manifestamente mudou a forma como os próprios advogados encaram a profissão, mudou a forma como o mercado e os clientes encaram a profissão, e tudo isso se reflete inevitavelmente na postura comunicativa das sociedades de advogados. Basta pensar, e todos os dias somos confrontados com isso, com enfim, o progressivo alargamento da comunicação das sociedades de advogados através de todos os meios de comunicação, designadamente da televisão. Este programa é um exemplo disso. Através de publicações da especialidade, jornais e revistas que semanalmente dedicam à área da advocacia temas especiais ou especialmente dedicados a questões próprias da advocacia. Depois a própria advocacia, enfim, se tem construído em torno de um modelo de reconhecimentos internacionais e prémios internacionais que não são outra coisa senão a promoção da própria atividade da advocacia. Portanto, há sem dúvida uma abordagem completamente diferente nessa matéria. Aliás, as próprias sociedades, designadamente neste modelo em particular da advocacia, as próprias sociedades, em determinado sentido, sentem que não podem deixar de acompanhar este movimento de comunicação, porque ele próprio faz parte já do giro normal, do giro rotineiro da profissão, e os clientes muitas vezes se revêem nesses modelos de comunicação. Quer dizer, para muitos clientes, naturalmente não será a prioridade, mas muitos clientes não desgostam de rever a sua sociedade de advogados reconhecida na comunicação social, reconhecida no meio profissional, reconhecida entre os demais operadores do mercado. Portanto, a comunicação das sociedades de advogados hoje em dia é um fator fulcral no atual modelo de exercício da advocacia. João, ao avançarem para a sociedade, os advogados obviamente partilham o risco, mas há também aqui a possibilidade de ter uma administração, se posso usar esta expressão, que também liberta os advogados para a sua prática, concentrando-se em atividades típicas da gestão de uma sociedade, que era algo que também há algumas décadas não existia. Esse modelo é favorável a uma melhor prática, uma prática mais focada na área do direito por parte dos advogados? Eu creio que sim. Aliás, eu julgo que a maior parte das sociedades de que estamos a falar tem gestão profissionalizada, não é? A CAEAD Guerreiro tem um diretor-geral, que não é licenciado em Economia, não tem nada a ver com direito, quer dizer, é uma pessoa até que, antes de vir para lá, não tinha experiência na banca, tinha experiência noutras empresas curiosamente industriais, nem tinha experiência de prestação de serviço, o que até tem trazido algumas vantagens à nossa gestão e aos nossos clientes. Portanto, eu acho, aliás, pegando no que o Paulo dizia há pouco, que até dava um passo mais à frente. Eu acho que as sociedades de advogados hoje em dia são iguais às sociedades comerciais, quer dizer, os médicos também têm uma profissão especial e trabalham em hospitais que são sociedades anónimas. Portanto, eu, aliás, até por motivos fiscais, defendo que as sociedades de advogados deviam ter a opção, pelo menos, de ter o regime fiscal das SAs, porque estão altamente prejudicadas com o regime fiscal que têm, não é? Quer dizer, acabam frequentemente com tributação de lucros a 53% e 54%, quando muitas vezes hoje em dia é necessário reinvestir permanentemente, é necessário reinvestir nos recursos humanos, na qualificação dos recursos humanos. A maior parte, ou pelo menos as sociedades de advogados de topo, quase todas, têm as portuguesas, a crise também obrigou, a crise e a oportunidade também obrigou a expandirem-se, particularmente para os mercados africanos, onde se expandiram diretamente ou em parcerias locais, que são muito caras, custam muito dinheiro, quer dizer, Luanda e Maputo são mercados caros, as rendas são caras, todas estas coisas têm que ser muito bem planeadas e, portanto, eu acho que a profissionalização da gestão era absolutamente essencial. E tem uma vantagem para os clientes, é que permite que os advogados prestem melhores serviços, porque aí se junta-se a especialização, a possibilidade de haver equipas pluridisciplinares e, para além de tudo isso, os advogados ficam livres. Quem tem um escritório individual ou com 2 ou 3 pessoas está obrigado a fazer a gestão, não é? Quer dizer, tem que pagar à secretária, tem que pagar não sei o quê, tem que cobrar aos clientes, tem que uma série de coisas. As sociedades de advogados com alguma dimensão, julgo que a partir de uma dimensão de 30, 40 advogados, têm as coisas muito profissionalizadas, ou pelo menos deveriam ter, e, portanto, isso implica
necessariamente que acabem por se comportar como verdadeiras sociedades comerciais. O que nada tem que ver com o cumprimento das regras da ordem dos advogados ou da deontologia típica da profissão, porque isso é outra coisa. Dava o exemplo dos médicos. Os médicos trabalham em hospitais SA e ninguém acha que sejam melhores ou piores por isso. Aliás, acho que a evolução vai continuar a ser muito semelhante. O Paulo, há bocado falava de uma alteração do mercado. Há departamentos hoje que, obviamente, têm menos trabalho, M&A, obviamente, departamento financeiro, enfim, todas essas operações que hoje não existem limitam aquilo que é a possibilidade de fazer esse tipo de trabalho. Há outros que aumentaram, como há pouco falava, calculo que o Departamento Laboral também, por estes dias, tenha bastante trabalho. Como é que as sociedades, não só naquilo que é a alocação de vários departamentos dentro de uma sociedade, têm vindo a olhar para o futuro, mas também, calculo eu, olhar para outros mercados? Praticamente as grandes sociedades portuguesas, praticamente não, todas as grandes sociedades portuguesas têm ligações internacionais importantes. A Vieira de Almeida é um exemplo. Como é que têm olhado para esta internacionalização, se posso usar o termo, da atividade? Enfim, a Vieira de Almeida criou inclusivamente, digamos, uma área, que é a VD Atlas, dedicada de facto à promoção desses contactos e ao desenvolvimento de relações externas. Portanto, para além de muitas parcerias, porque é uma sociedade portuguesa independente, afirmou-se sempre como uma sociedade portuguesa independente e, portanto, não tem, digamos, vinculação a nenhuma sociedade estrangeira em regime de exclusividade, naturalmente tem parcerias específicas que vai criando no âmbito de algumas alianças, inclusivamente, e nos mercados de língua portuguesa tem um especial enfoque, porque é onde estão os clientes, muitas vezes. Ou seja, eu costumo dizer, os advogados vão muito atrás dos clientes. Mas eu há pouco acabei por não referir, embora o João Caiado Guerreiro tenha dito algo muito relevante. De facto, eu costumo dizer, na advocacia, a experiência que tenho, há 3 vertentes muito importantes. A vertente da produção, a vertente da representação e a vertente da gestão. E eu costumava sempre dizer que é muito difícil uma mesma pessoa conseguir conciliar as 3 vertentes, mesmo que tenha uma natural inclinação. Eu pessoalmente sempre tive, por isso é que eu estou aqui menos à vontade para lhe falar da gestão, porque foi sempre a vertente que eu menos gostei. Ou seja, gosto muito da vertente da produção, gosto da vertente da representação, portanto, eu gosto de trabalhar no direito, gosto de me relacionar com os clientes e, portanto, no fundo, aquilo que se chama vender o direito de algum modo, ou pelo menos convencer, e sobretudo quando as soluções são novas, e a gestão alguém tem de a fazer também. E, como disse o João Caiado Guerreiro, hoje há alguma profissionalização. O que eu quero referir é, e que quis dizer, e depois não fui bem entendido, creio eu, foi que, na realidade, quando os advogados surgiram, a profissão da advocacia era uma profissão autónoma, por isso não era entendida como comercial, era autónoma porque dependia muito do resultado daquela própria pessoa. Quando ela falhava o resultado. Aliás, é um dos problemas da advocacia individual, e o João acabou por também o mencionar. Quando, no fundo, se começam a agregar os fatores de produção, no fundo, começa a haver um risco do capital significativo. E o que eu quero dizer é que numa sociedade grande ou numa sociedade média, seja ela qual for, a partir de uma dimensão razoável em que já começa a haver uma administração autónoma ou integrada com advogados, por exemplo, no nosso caso, o Conselho de Administração tem vários sócios e tem um diretor-geral também, no fundo, à semelhança do que acontece, que é um economista que não tem, no fundo, é um gestor e que não é um advogado, que está à margem. Agora, de facto, neste momento de crise, nós temos tentado virar para outras coisas, para além dessa, digamos, dessa área que lançámos, que entregámos a um antigo advogado nosso, curiosamente, que teve uma experiência internacional na Allen & Overy, e, portanto, em Londres, e que hoje é responsável por essa área, que é a VD Atlas, que é o Nuno Castelão, e que, no fundo, está em permanente contacto com todos esses mercados e a desenvolver as nossas parcerias externas. Estamos também a afirmar afirmamos uma lógica de formação interna, que é muito relevante, aliás, também aqui foi referido. Criámos a primeira academia certificada no âmbito dos advogados, que é a VDA Academia, e, no fundo, com certificação, portanto, temos possibilidade de dar cursos de formação, não apenas internos na VDA, mas mesmo externos. Não é uma concorrência às universidades, é preciso que se diga. Aliás, eu seria suspeito, porque eu também sou universitário e não posso estar em concorrência nesse aspecto. E temos também este ano tentado afirmar, também em termos de reação, estamos, digamos, a viver o nosso ano, não é o ano da fé, no caso da VDA, embora seja o ano da fé, como se sabe, do ponto de vista religioso, mas estamos a afirmar o ano da inovação, ou seja, estamos a procurar, de facto, sempre novas ideias. Eu acho que isso é muito importante. Eu acho que é muito importante que as sociedades estejam sempre viradas para o futuro. E eu não disse que o departamento de M&A tem tido muito menos trabalho, porque
reconverteu foi O trabalho, de eu algum falava modo. de operações, digamos assim, de As colocações. operações mas da faz, Mané é obviamente, público, reestruturações. que elas não existem, Claro. ou são em número bastante reduzido, já não há aquelas compras que havia, não há as ofertas públicas brutais que existiam, portanto, tudo isso, se olharmos para o passado relativamente recente, há 4 ou 5 anos, vivemos um ambiente completamente diferente. Mesmo ainda não estamos a viver um ambiente que eu acho que poderemos vir a viver se o país, de algum modo, recuperar economicamente e recuperar, sobretudo, um aspecto que é muito importante, que é a confiança, que é o investimento estrangeiro. Se o país recuperar a confiança, estou convencido que é um prazo, mas eu sou eterno otimista, portanto não sou uma regra, que é um prazo de 2 ou 3 anos, somos capazes de ter outra vez um surto de algum investimento estrangeiro e o surto de algum investimento estrangeiro vai ajudar a desenvolver e não, naturalmente não olho para isso numa perspectiva, numa pura lógica comercial, não é isso que está em causa, porque o advogado também tem um papel de serviço, como é evidente. É óbvio, e portanto o papel de serviço ele tem que o cumprir. Diversamente do que muitas pessoas possam imaginar, nós não podemos deixar cair um cliente sem mais nem menos quando ele tem dificuldades. E porventura aí temos também bastante atenção, tal como no fundo os médicos. Portanto, a nossa deontologia obriga-nos a ter um posicionamento, não significa isso que todos os advogados o façam, mas a grande maioria tem essa consciência, tem essa lógica interiorizada. Eu creio que isso é muito importante, ou seja, ter esse posicionamento, sobretudo agora, nesse aspecto. Permita-me só que eu lhe diga isto para terminar. Nós desenvolvemos uma área de pro bono, também neste caso coordenada por uma sócia, aliás, uma grande especialista na área de telecoms, que é a Margarida Couto. Desenvolvemos a área de pro bono, promovemos esta área de pro bono e hoje temos uma afetação das nossas horas úteis já superior a 2,5% do total, ou seja, já damos uma contribuição grande a uma série de instituições que na realidade acabam por beneficiar dos nossos serviços de forma gratuita. De outra forma não podiam ter acesso de outra maneira não tinham uma assessoria especializada e isso acho que as sociedades grandes, médias e grandes podem ter um papel também muito importante. Lá está, um advogado na prática individual é mais difícil. Claro que fará sempre um ou outro pro bono, por aquela pessoa que conhece, que tem menos possibilidades, mas não é, digamos, um pro bono sistemático e com um reflexo imediato na sociedade. E nós temos esse, julgo que é muito importante. João, é possível uma sociedade de advogados portuguesa trazer trabalho internacional neste sentido? Por exemplo, uma sociedade que tem ligações em Londres, trazer algum trabalho que poderia ser feito em Londres, em Portugal, com qualidade, obviamente, mas a um preço mais baixo? Trazer esse tipo de trabalho? Ou é de facto um mito? Eu se calhar diria, com essa configuração, não sei se é possível exatamente nesses termos. Agora, que é possível trazer trabalho internacional para ser realizado em Portugal e nós na BBC somos um exemplo disso. Ou seja, nós temos uma parceria a nível internacional através da qual somos, enfim, na terminologia usualmente adotada neste tipo de parcerias, somos aquilo que se considera a focus firm dessa firma internacional, que é a DLA Piper, para Portugal. E, portanto, nós acabamos por desempenhar ou prestar serviços no seguimento de muitas solicitações, quer de clientes internacionais da DLA Piper, quer de colegas nossos da DLA Piper, que têm uma determinada necessidade na jurisdição portuguesa e acabamos por nós fazer esse serviço. Agora, eu acho, e indo um bocadinho, enfim, regressando um bocadinho ao tema da questão anterior, manifestamente, neste momento, as sociedades de advogados portugueses, sobretudo as sociedades com alguma dimensão, sentem uma necessidade de acompanhar os seus clientes e andam sistematicamente atrás dos seus clientes, como aliás dizia o Paulo há bocado. E de facto, enfim, no contexto atual... O ideal é que andem à frente. Mas não é assim normalmente. O ideal é que se posicionem à frente, já lá estejam para os receber ao mesmo tempo. O problema é que seguem o caminho do direito, não é? Que anda atrás da realidade. E, portanto, andamos um bocadinho atrás da realidade económica e, efetivamente, no contexto atual, são muitas as empresas portuguesas que sentem uma necessidade de expandir as suas atividades, conhecer e trabalhar novos mercados e muitas vezes aí a relação de confiança existente com os seus advogados é um elemento decisivo para que as próprias sociedades de advogados acompanhem os seus clientes. Quer dizer, para um determinado cliente já não basta uma coisa que acontecia até relativamente pouco tempo, que era os modelos de parceria mais ou menos instituídos nas sociedades de advogados portuguesas, principalmente com Angola e Moçambique, que apesar de tudo dentro dos PALOPs são os países com maior presença de advocacia portuguesa. O modelo que tradicionalmente existia nestes casos, que passava quase como por uma simples recomendação de uma sociedade de advogados portuguesa que conhecia ou tinha uma especial relação com uma sociedade localizada em Angola ou Moçambique, esse modelo tendencialmente cairá
porque desaparece totalmente a proximidade na relação com o cliente e o próprio cliente não se sente totalmente confortável na medida em que não beneficia da relação com os advogados com que habitualmente está habituado a falar, com que tradicionalmente discute os problemas. A relação de confiança é um elemento decisivo nesta expansão. E, portanto, enfim, com as restrições próprias de qualquer uma das jurisdições, designadamente as restrições regulatórias que existem em Angola e Moçambique, tendencialmente as sociedades de advogados portuguesas encontrarão nesses países uma forma não apenas de continuar a prestar os serviços designadamente em matérias que em Portugal tendencialmente estão adormecidas, porque nesses mercados a realidade económica é outra, mas além disso acho que com níveis de qualidade que o próprio mercado local de Angola, Moçambique, etc., apreciará e beneficiará tremendamente, porque a gestão profissionalizada deste tipo de estruturas em Portugal tem muito a oferecer aos clientes desses mercados. João, como é que é possível internacionalizar a atividade de uma sociedade? Eu acho que a internacionalização é extremamente difícil de fazer em sociedades de advogados e é muito difícil de fazer a partir de um mercado doméstico pequeno. Eu acho que a grande desvantagem das sociedades de advogados portuguesas, em termos competitivos internacionais, é claramente, e daquelas que decidem como a Vieira de Almeida, ou como a Caiado Guerreiro e a PLMJ, e mais 2 ou 3, Moraes Leitão e mais 2 ou 3, seguir sozinhas, sem fazer acordos internacionais do tipo do que fez a ABBC ou de outros tipos. O mercado doméstico pequeno é sempre uma limitação, não é? Mas isso é uma limitação para todas as indústrias e para todas as empresas. De todo o modo, Portugal tem uma vantagem muito grande e eu acho que nós às vezes não somos muito bons a aproveitar as vantagens que temos. Nós temos uma língua que é a 5ª língua mais falada do mundo e a 3ª mais falada da Europa. E temos visto sistematicamente, e vê-se em todos os contratos, que os contratos vão sistematicamente para a lei inglesa ou para a New York Law. São talvez os 2 sistemas legais mais internacionalizados do mundo em termos de terem mais... E isso cria-nos muitas vezes uma situação que é, estamos a fazer contratos entre 2 empresas que falam português, e às vezes até entre 2 empresas portuguesas, e estamos a sujeitá-los à arbitragem em Londres, em Paris, em Geneve, em Nova Iorque. Esse é um mercado onde Portugal pode tentar criar, e há algum esforço nesse sentido de criar uma verdadeira indústria legal. Isso tem que ser feito em colaboração com os brasileiros, não há outra maneira, na minha opinião, de fazer que não seja em colaboração com instituições brasileiras, sociedades de advogados brasileiros, etc., porque o grande mercado que fala português é o Brasil, não é? 85% talvez do PIB dos países que falam português está no Brasil. Mas o Brasil, para oferecer alguma neutralidade, tem que propor as arbitragens noutro sítio que não seja no próprio Brasil, não é? E aí Lisboa tem vantagens competitivas muito interessantes, quer dizer, os hotéis são mais baratos, o clima é melhor, existe conhecimentos razoáveis de direito, mas estas coisas são importantes. Você sabe que o alojamento... Estava a sorrir, não estava a rir. Não, eu sei, mas é um ponto importante porque eu também sorri nesta questão quando penso no preço de um quarto em Geneve e de um quarto em Lisboa. É que é para aí 1/3 em termos de custo e, portanto, nós temos grandes vantagens aqui. Eu acho, no entanto, e acho que isso é um problema ainda das sociedades de advogados. Primeiro, esta ordem dos advogados, como está, não reconhece um papel às sociedades de advogados, quer dizer, aliás, o papel que reconhece é para o atual bastonário, não gosta das sociedades de advogados, não percebi porquê, até porque as sociedades de advogados são feitas de pessoas, mas eu já ouvi dizer isto, não é? Tive até numa recente cerimónia em que estava o Ministro da Justiça de entrega de cédulas a advogados e em que ele fez umas críticas enormes às sociedades de advogados, curiosamente sem saber que a 2 metros dele estava o nosso sócio do Brasil, que tinha vindo recolher a sua cédula e que tem uma sociedade onde estão neste momento a trabalhar 480 advogados. Portanto, isto até nos deixa um bocadinho incomodados de se passar assim de forma tão evidente. Mas também o Governo não lhe reconhece e o Estado não reconhece propriamente o papel. Quer dizer, devia haver algum esforço das instituições para perceber, como perceberam os ingleses tão bem, os americanos também e tantos outros, que a indústria legal é uma verdadeira indústria no sentido de produção, não naturalmente de produtos, mas de serviços, e que cria e traz riqueza para os países, não é? Traz riqueza para os países porque traz postos de trabalho muito bem remunerados, traz operações
que são normalmente e que envolvem uma série de setores da sociedade e da economia, envolvem bancos de investimento, envolvem contabilistas, envolvem uma série de especialistas em áreas diversas e, portanto, é um esforço que nós podíamos fazer. Não creio que haja ainda realmente fora das principais sociedades de advogados portuguesas a consciência do que poderia ser feito para tornar Lisboa mais competitiva e a oferecer e com uma oferta bastante maior de serviços legais de qualidade. E a riqueza que isso traz, não é? Então, para isso também ajudava se os nossos tribunais começassem a decidir mais depressa. Muito bem, o João disse uma coisa, se me permite, o João disse uma coisa que é importante, aliás, recorda-me um aspecto histórico fundamental, que é este. Eu costumo dizer muitas vezes que a importância maior de Napoleão foi não pelas conquistas que ele teve e que ele conseguiu, e depois, enfim, nem tudo correu bem, mas foi sobretudo porque ele olhou para a sociedade e pensou que numa época de desagregação jurídica e, portanto, de leis muito esparsas, a forma que ele tinha de ter algum controle, de facto, era conseguir ordenar sistematicamente e de forma coerente essas mesmas leis. E, por isso, Napoleão foi um promotor de códigos, e os códigos franceses ainda hoje são vigentes. E ele tinha uma ideia, aliás, que eu iria levar longe se as coisas tivessem corrido bem, nomeadamente na Rússia. É que, com base naqueles códigos, ele iria estender os códigos aos outros países e, portanto, iria unificar todos os povos que ele iria conquistar debaixo da mesma regulação jurídica. E nesse aspecto, aquilo que o João Guerra disse há pouco é muito relevante, ou seja, de facto, o direito aí tem um papel muito importante e a nós custa-nos particularmente ver portugueses a negociar com outros cidadãos que têm a mesma língua, na realidade, e estarem, no fundo, a negociar contratos em inglês. No final, muitas vezes, eles até dizem, afinal, agora queremos uma tradução para português. Isto é o contrário, isto é, faz primeiro em inglês e depois traduzimos para português. Agora, também relativamente a um aspecto que o João Costa Quinta referiu, e que foi a sua primeira pergunta para o João Costa Quinta, começa a haver, talvez, começa a ocorrer um fenómeno interessante. Não é nós fazermos cá o trabalho em Portugal para os ingleses, mas, nomeadamente, para os países de língua portuguesa, isso já é possível. Como as legislações deles são relativamente próximas das nossas, em rigor, os escritórios em Lisboa podem começar a produzir e com os sistemas em linha, como hoje acontece em geral e, portanto, em permanente contacto, é possível, no fundo, um escritório de Lisboa estar a responder imediatamente a uma questão que o escritório em Maputo ou em Luanda está a colocar. E aí nós podemos ter algum papel relevante. Depende também, porventura, da dimensão, da capacidade das sociedades envolvidas, mas não há dúvida que o nosso nível de especialização e os maiores conhecimentos técnicos dos juristas portugueses acabam por uma vantagem competitiva. E os custos mais baixos, porque Lisboa hoje em dia é muito mais barata que Luanda. Luanda ou tema Maputo. Temos que partir para um breve intervalo neste Direito a Falar. Já a seguir continuamos a falar de gestão de sociedades de advogados. Até já.